o assunto de hoje, a gente vai estar com Aldo Júnior, condomínio. A gente está com o doutor condomínio aqui. Seja muito bem-vindo, Aldo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, os ouvintes. A gente, olha, nosso assunto hoje aqui, a gente está na semana de férias, agora mais escolas ainda entraram nesse período de férias, as crianças ficam em casa, e aí o número das reclamações, as questões de ficar lidando, né, dentro de um condomínio com crianças, elas aumentam. E o que não falta é polêmica aqui. Eu estava conversando agora com o Aldo, assim, o que tem de caso, o que tem de estratégia, enfim. Mas vamos começar em relação à liberação. Tem muitos condomínios que eu já, inclusive, moro num, fala, não pode criança brincar embaixo do bloco, não, na marquise de jeito nenhum. E pode, os condomínios podem, não podem fazer isso? Tem regra, não tem? Como é que funciona, Aldo? Bom, nos casos especificamente de Brasília, nós temos os condomínios fechados e os condomínios abertos, né? Da Asa Sul, por exemplo, que existe o tombamento. Então, nesses condomínios que são abertos, o síndico não pode proibir, porque é área pública, né? Nos condomínios fechados, não, você já tem um regramento, horário de funcionamento e tudo mais. Mas o que eu sempre digo, Bárbara, que precisa ser utilizado pelo síndico é bom senso. O bom senso sempre resolve qualquer tipo de demanda. Como é que você vai proibir uma criança de brincar debaixo de um bloco? Né? Então você tem que ter muito cuidado. Obviamente que existem condôminos que são muito críticos, que não estão preocupados se é criança ou não, ele não quer ser incomodado, mas o síndico tem que ter um jogo de cintura para poder levar isso. Se ele tiver, ele vai conseguir resolver isso aí sem muitos percalços. Você falou de criança, alguns condomínios fechados, aí podem, essa área aqui não está restrita, não está. Pela lei, algum condomínio pode proibir criança de ter criança no prédio? Existe isso? Poderia ser, esse prédio aqui não pode ter criança? De maneira nenhuma. A propriedade, você tem o livre-arbítrio para ter a sua propriedade, utilizar a sua propriedade da melhor maneira possível. Então, essa proibição, existem alguns síndicos que, infelizmente, eles extrapolam algumas regras e querem fazer proibições que não estão previstas nem na lei, nem na convenção do condomínio. Então, ele começa a extrapolar. Quando ele começa a extrapolar, ele começa a gerar uma grande polêmica dentro do prédio. Mas, respondendo claramente a tua pergunta, não existe esse tipo de proibição. O condomínio, para você ter uma ideia, o animal doméstico hoje é considerado um ente da família. Né? Tem muitos condomínios que o síndico fala, não, esse cachorro aqui eu vou tirar daqui. Chega lá no justiça, não, é um ente familiar, ele tem uma parte social importante dentro da relação da família e não vai tirar, a não ser que ele esteja incomodando, que seja perigoso. Do contrário, o animal vai ficar lá. Imagina a criança. Você falou, você teve caso até de conselho tutelar entrando com síndico que não quis criança fazendo muita Exato. Há uns brincadeira. 5 anos atrás, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, aconteceu um caso na 310 Sul, que as crianças brincavam de skate debaixo do bloco e a síndica resolveu proibir. Foi parar no conselho tutelar. Todas as televisões, todas as rádios de Brasília estiveram lá. Por quê? O Asa Sul é tombada. Né? Então os acessos são livres, então você não pode, olha, a criança desse prédio brinca nesse prédio, é liberado. E ela quis proibir e aí a coisa realmente foi bem complicada para ela. Esses condomínios fechados, é interessante que o síndico, junto com os moradores, óbvio, faça também uma adequação de qual área pode ser mais segura. A gente tem muitos condomínios gigantes, né, em Águas Sim. Claras, Taguatinga, está surgindo também, Samambaia, que tem áreas de crianças, e às vezes tem uma criança grande num parquinho do menor, tem uma criança pequena num lugar que talvez seja mais perigoso. Tem essa preocupação também, talvez seja interessante, estabelecer essas regras de qual idade, para qual cantinho do condomínio? Sem dúvida. Nos condomínios maiores, Bárbara, que tem uma parte de lazer, uma parte social muito forte, os regulamentos internos dos condomínios já prevêem isso, né? Que tal local vai ser utilizado, tem locais que é obrigatório que o acompanhante esteja com a criança, você tem piscina que você tem que estar com o acompanhante. Então, esse regramento todo é feito através do regulamento interno do condomínio. Na concepção do prédio, essas regras já são definidas, parâmetros de como é que pode ser utilizado, horário, tudo direitinho. Caso os condôminos queiram alterar esse regimento interno, eles têm que se reunir em 2/3, com maioria absoluta, e fazer a alteração desse regramento. Mas normalmente já existe isso previsto no regulamento interno dos condomínios. Legal. E bem, tem além do bom senso, né? Assim, tem algumas legislações que falam só criança menor de 10 anos também andando sozinha em elevador, fazendo algumas coisas.
essa também, os pais eles podem ser notificados, o síndico tem que ir lá fazer alguma notificação para os pais, para não deixar essas crianças menores também andando de elevador. A gente já viu casos que geraram tragédias, né? Nessa questão de agora, na época de férias, deixar crianças soltas abaixo de uma determinada idade andando pelo condomínio e pelo prédio. Sem dúvida. Existe um projeto de lei em função daquele acidente que aconteceu em Fortaleza, né, que ainda não foi aprovado, mas ele está em vigor, que as crianças não podem andar desacompanhadas em elevador. Evidentemente, né, os pais já têm que tomar esse cuidado, tendo lei ou não. Né, o seu filho. Verdade. Você não pode deixar apertar um botão e falar assim, desce, né, de maneira nenhuma. Então, assim, existe um projeto de lei para regulamentar, mas o síndico deve preventivamente afixar avisos, fazer campanhas educativas dentro do condomínio, dizendo, olha, não é permitido, até porque se o síndico não prever, né, não se prevenir, ele pode até responder por omissão. Então, todo cuidado é pouco numa gestão de condomínio. Eu sempre digo, ser síndico há 20 anos atrás não é a mesma coisa que ser síndico hoje. A legislação mudou, a sociedade mudou e a legislação acompanhou tudo isso. Então, hoje é muito, muito, muito perigoso um síndico despreparado assumir um condomínio. Ele tem que tomar cuidado, trabalhar preventivamente para evitar esse tipo de situação. Bem, a gente falou agora da área externa e quando o assunto é dentro da nossa casa. Eu tenho, sei lá, se eu tivesse, não tenho, graças a Deus, mas assim, se tivesse morando num lugar que fosse muito barulhento, com muita criança pulando, enfim, que causasse um transtorno muito grande. Como é que fica isso? Tem regra para horário de silêncio? Também vale para uma criança brincando no andar de cima? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Quando trata de propriedade privada, existe um artigo no Código Civil, o artigo 1277, que trata do direito de vizinhança. Tá? Existe previsão legal para isso. Então, se você tem um vizinho que te incomoda, que a criança faz barulho dentro de casa, ou que ele fuma, que a fumaça vai para dentro da sua casa, existe um artigo na lei que prevê que o vizinho pode demandar o outro vizinho por esse incômodo. O que muitos condôminos confundem é que eles querem levar uma situação que é uma questão de direito de vizinhança para o síndico. Nem sempre um problema entre vizinhos é um problema do condomínio. Pode ser um problema somente dos vizinhos. Exemplo, salto alto, famoso salto alto, né? Tá batendo lá, aí o condomínio toca para o síndico e fala, eu preciso que você resolva essa questão do salto alto aqui do meu vizinho de cima. Não é uma questão do condomínio, e sim uma relação de vizinhança. Um vizinho está incomodando o outro. Então, quando você não percebe essa diferença, você acaba misturando questões. Aí o síndico, desavisado, Bárbara, vai lá e manda uma notificação para esse condômino, multa esse condômino. Aí o condomínio vai dizer, o problema não é com o condomínio, meu problema é com o meu vizinho. Então, todo cuidado na hora de ser um administrador de condomínio para evitar essas demandas desnecessárias. Por isso que o síndico tem que estar bem preparado. Mas é bom também esse bom senso, né? Eu vejo muito engraçado. Um dia eu morava numa casa e aí veio o filho da minha amiga, ele começou a pular no sofá, assim. Ele falou, Bárbara, desculpa, mas aqui essa é uma estratégia que aqui eu tenho que ensinar que é uma casa, ele pode pular, ficar pulando no chão. Porque para não incomodar o vizinho, ela ensinou ela a pular e depois ela colocou emborrachado, tapete, para evitar barulhos, assim, não incomodar o vizinho, né, na parte de baixo. Mas estratégia de bom senso com essas crianças agora nessa época de férias, né? Exatamente. Bom senso é o que a gente falou no início da nossa conversa aqui. Se o síndico for as vírgulas das regras da convenção, da legislação, do regimento interno, ele muito provavelmente vai ter muito problema na gestão do condomínio. Porque tudo é proibido. Em tese, nada pode. Né? Então ele tem que usar esse bom senso para, olha, ponderar, notificar um condômino que eventualmente descumpriu uma regra, não precisa multar de primeira. Né? Então esse relacionamento interpessoal do síndico com o condômino, ele é muito importante para que você tenha paz no condomínio, senão vai virar uma guerra, né? E você evitar demandas judiciais, que vai ficar mais caro para todo mundo. E uma outra pergunta, se você tem casos em que nessa época de férias, às vezes o síndico, junto com os moradores, podem decidir usar alguns espaços vazios, um salão de festa só usado no fim de semana, durante a semana montar uma brinquedoteca, ou usar um espaço vazio, algum lugar perto do condomínio para dar uma atividade durante as férias. Você já viu casos assim, em que às vezes o síndico com os moradores decidem
criar um espaço mais para ter uma segurança para os pais e também um controle para todos os vizinhos, não ter uma criança às vezes correndo ali, correndo perto deles, se algum vizinho for incomodar com isso. Não é assim, cada um com cada um, mas eu acho um absurdo, gente, criança é criança. Mas pode ter vizinho que é mais cri-cri e aí isso resolve alguma coisa. Você conhece casos disso, gente, de pessoas tentando administrar essa situação no período de férias? Sim, os condomínios maiores, Bárbara, fazem o seguinte, eles organizam uma colônia de férias. Sério? Sim, eles contratam profissionais que vão conduzir essa criançada aí durante o período das férias, de forma lúdica, entretém as crianças. Os condomínios maiores fazem isso, né? Festas juninas, organizam festas juninas. Então, assim, depende muito do administrador, né? É a cara dele, o perfil dele que vai fazer com que ele possa conduzir essa gestão mais tranquila e nesse período que é crítico, como você já abordou aqui, ter a inteligência administrativa para evitar problemas com a criançada, porque eles ficam soltos mesmo, e criar essas colônias de férias, essas atividades dentro dos condomínios maiores. Existem muitos aqui em Brasília que fazem isso aí, e é muito legal. Maravilha, vocês estão ouvindo aí o Doutor Condomínio, Aldo, que também tem até um livro aqui, ele trouxe pra gente, né? Vida de Síndico, que está na 2ª edição. Aldo Araújo Silva Júnior, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Bárbara, um abraço.